E hoje o tema é gratidão, né? É ter o coração grato, é ter o coração agradecido, e nós vamos falar sobre gratidão à luz da Bíblia. Agora, o que é gratidão, né? O dicionário diz que é qualidade de quem é grato, ou sentimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor, um auxílio ou benefício qualquer, agradecimento ou reconhecimento. Tudo isso o dicionário diz que é gratidão. Vai falar sobre gratidão, né? Tem uma frase do pastor Oswaldo Mancebo Reis que eu acho que é fantástica, que cabe muito bem, que diz que gratidão é a moeda com que se paga os débitos do coração. Eu vou repetir. Gratidão é a moeda com que se paga os débitos do coração. E de fato assim é. Se eu não tenho o coração agradecido, eu ainda não entendi alguma coisa, tem alguma coisa de errado, né? Quem pode ter o coração grato? Primeira pergunta, e a resposta é qualquer pessoa. Eu, você, qualquer um de nós podemos ter o coração agradecido, o coração grato, né? Precisa ser cristão para ter o coração agradecido? Não. Qualquer pessoa pode ter o coração agradecido, não precisa ser necessariamente cristão. Aliás, tem muitas pessoas que dizem que nem acreditam em Deus e têm o coração mais agradecido do que muitos cristãos que estão sempre dentro da igreja, né? Todo cristão deve ter o coração grato? Essa é outra pergunta que nós temos que fazer. E a resposta é sim. E quando eu falo cristão, eu estou falando todo aquele que acredita em Cristo, né? Aquele que acredita em Cristo, então é cristão, né? Independente da religião, da placa da igreja, né? Pode ser como eu sou batista, então batistas, luteranos, pentecostais, católicos, todos cremos na Bíblia e em Cristo, Jesus Cristo como o nosso Salvador, né? Então, todo cristão deve ter o coração grato, sim. E eu volto a falar, se eu sou cristão e não tenho o coração agradecido, tem alguma coisa de errado, alguma coisa está faltando, né? Agora, o que a Bíblia fala a respeito de gratidão? Ou ação de graças era uma ordem e sacrifício. Em Levíticos 7:13, Deus estipulou o sacrifício de gratidão como uma ordenança para o povo. Vai dizer, Levíticos 7:13, juntamente com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermentos. E aí vai então, né? Vai falar de como fazer então o processo do culto de gratidão, a oferta de gratidão. Os salmos, eles estão repletos de gratidão, né? Nós lemos na introdução um salmo, né? E aqui eu vou citar mais dois. O Salmo 26:7 diz, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. No caso, falando de Deus, né? As maravilhas de Deus. Salmo 116:17. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. E aí os salmistas vão falar de gratidão o tempo todo. Em vários salmos você vai ver o salmista falando de ter o coração agradecido, estar agradecendo a Deus, louvar a Deus, né? E o nosso louvor é uma forma de gratidão, de agradecimento a Deus também. O Novo Testamento também está cheio de orientações para sermos gratos. 1 Timóteo 4:4 vai dizer, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, né? Então, tudo que Deus fez é bom
e nada deve ser rejeitado, mas nós temos que receber tudo com ações de graças, né? Colossenses 2, o versículo 6 e 7 vai dizer: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, transbordando de gratidão. Transbordando de gratidão, nós devemos receber a Cristo com gratidão no coração. 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, qual a circunstância que nós devemos ser gratos e ter o coração grato, agradecido a Deus? Segundo o texto de Tessalonicenses, em todas as circunstâncias. As coisas estão indo bem? Glória a Deus, louve a Deus, agradeça. Se as coisas não estão indo como você quer, estão indo mais difícil, né? Você está tendo alguma adversidade? Louve a Deus e agradeça. Porque provavelmente quando tudo passar você vai sair com mais experiência, você vai sair mais forte, é Deus ensinando algo a você. Aprenda com Deus, né? Tenha o coração humilde para aprender de Deus e deixa que Ele conduza, mas sempre com o coração grato a obedecer e a agradecer a Deus, né? Colossenses 3,16 vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros em toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então aqui Colossenses diz que nós temos que ensinar os outros com sabedoria, mas nós devemos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão ao coração. Nós devemos louvar a Deus com gratidão sempre no coração, ok? E apenas por isso já vimos, né? E podemos ter a certeza de que todo aquele que crê em Jesus deve ter o coração transbordando de gratidão, né? Gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, né? Mas tem um texto que eu quero tirar algumas lições bem práticas. E eu te convido a abrir o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, 11 a 19. Você que tem a tua Bíblia junto, acompanhe na tua versão, eu vou ler aqui na minha versão, e assim nós queremos estudar aqui, tirar algumas lições para a nossa vida a respeito deste texto. E aqui o título diz: a cura de 10 leprosos. E diz assim, do versículo 11 ao 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então aqui conta esse relato maravilhoso
de uma cura que Deus fez a 10 homens, 10 leprosos. E eu quero tirar algumas lições. Na verdade, eu quero tirar 6 lições para a nossa vida a partir desse texto. Primeira lição que eu tiro através desse texto está no versículo 14. A ordem de Jesus foi a mesma para todos, e a lição que eu tiro é que Jesus mostra misericórdia com todos. No verso 14, Jesus então pede para aqueles homens irem até o sacerdote para se mostrar, né, aos sacerdotes, né? E por que isso? Existia uma lei dentro do judaísmo onde que as pessoas com esta doença, a lepra, elas tinham que viver isoladas fora da cidade, porque ela era contagiosa, uma doença contagiosa e não tinha cura, né? Então eles viviam juntos, mas isolados de toda a sociedade. Como que eles podiam voltar para a sociedade, ser inseridos de novo no contexto da sociedade, né? Dentro da cidade, viver de uma forma normal? É quando eles ficassem curados. Como que eles ficariam curados? Só por milagre. Não tinha outra forma, não existia nenhum tratamento ou medicamento para isso. E a ordem, então, era que quando alguém conseguisse ficar curado de uma forma milagrosa por Deus, né, ele deveria mostrar-se ao sacerdote. O sacerdote iria, então, examiná-lo, e vendo então que não tinha mais lepra, ele então daria a ordem para que ele pudesse então voltar para a sociedade. Então essa foi a ordem de Jesus, né? Jesus pediu para que ele fosse até o sacerdote, todos eles se mostrarem ao sacerdote. Jesus não refutou a lei, né? Ele cumpriu a lei. E Jesus, ele mostra misericórdia para com todos. Ele manda os 10 voltarem ao irem até o sacerdote, tanto os judeus como o samaritano que estava ali na volta junto com aqueles 9, né? Um era samaritano, um dos 10, né? Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não tem essa distinção. E a acepção de pessoa é uma preferência por alguém, preferência por pessoas em razão de sua classe, dando privilégio a alguns ou uma qualidade ou título para alguns e não para todos. E a gente vê que Jesus trata todos eles por igual, né? E muitas vezes a gente faz acepção de pessoas. Atos 10, 34 vai dizer: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a primeira grande lição que eu tiro nesse texto narrado por Lucas. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus não fez. Por que que nós fazemos? Por que que a gente tem tanto preconceito com outras pessoas? Ou seja, pela raça, pela cor da pele, né? Pela posição social, se a pessoa tem mais status na sociedade ou não. E isso não deveria interferir em nada, porque perante Deus, todos nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai olhar a conta bancária de cada um. Deus não olha o carro que cada um tem, o que cada um está usando. E, infelizmente, isso acontece muito. Eu não sei aqui em Nonoai como que as pessoas, às vezes, pensam o que pensam de mim, mas eu costumo, às vezes, ir no centro, como eu estou vestido em casa, uma camiseta, uma bermuda, chinelo, havaianas, batidinho, surrado, e vou no centro fazer o que eu preciso, volto, né? E muitas vezes a gente vê que as pessoas
nos tratam de uma forma diferente se a gente tá de camisa social, né? Com um sapatinho lustradinho ou assim por diante, né? Então a gente vê no comércio muitas vezes essa reação. Não sei se você já passou por isso. Alguma vez você foi tratado diferente por aquilo que você estava vestindo, né? Trajando. Mas eu já passei por isso. E aí você vê que essa acepção de pessoas existe. E é real, e é atual, e está no nosso meio, né? E nós temos que cuidar para não fazer isso. Tiago 2,9 também vai alertar-nos, né? Vai dizer, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois contestados pela lei como transgressores. Olha o que Tiago está falando. Se a gente faz acepção de pessoas, se a gente começa a dar privilégio para uns e não para os outros, agir de forma diferente uns com os outros, nós estamos cometendo pecado, segundo Tiago 2,9. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus não fez aqui no grupo dos 10 acepção de pessoas, ele podia fazer. Ele podia dizer assim, ó, vocês que são judeus vão lá, seguem a lei. Você que é samaritano, você está de fora. Lembrem que os samaritanos eles não eram bem vistos pelos judeus. Samaria era uma cidade onde que se os judeus tivessem que viajar passando por ela, eles contornavam a cidade, aumentando o caminho da viagem só para não pisar perto de Samaria, não estar em Samaria. Quando eles tinham que atravessar por Samaria, eles, na época o transporte era cavalo ou muitas vezes a pé, eles faziam o cálculo do tempo. Se eles pudessem sair de Jerusalém e passar Samaria antes de anoitecer, eles iam. Se não dava tempo para chegar do outro lado de Samaria, na outra cidade além, eles não iriam, porque eles teriam que passar a noite em Samaria. E aonde já se viu um judeu estar com os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos eles não eram judeus puros, eles eram misturados, eles eram meio judeus e meio de outros povos. Foi uma mistura que teve ali, então, um contexto de guerra. Então, eles não consideravam os samaritanos como judeus, né? E aí Jesus manda todos, inclusive o samaritano, ir falar com o sacerdote. Jesus não faz acepção de pessoas. E diz que ambos, todos eles, ficaram curados andando pelo caminho. E todos vão e se mostram então para o sacerdote. Então a primeira lição, não fazer acepção de pessoas, porque Jesus ele não faz, Deus ele não faz, ok? Segunda lição, no versículo 15. No versículo 15, um deles volta glorificando a Deus. E esta é a grande lição que eu tiro, a segunda lição que eu tiro. Glorificar a Deus. Ele reconheceu o poder de Jesus. Ele volta com o coração cheio de gratidão, glorificando a Deus. Versículo 15 vai falar que ele vem glorificando em alta voz ainda, não é só com o coração. Ele vem gritando. E eu fico imaginando essa cena, ao longe, no meio da cidade, vindo alguém gritando, louvando a Deus, gritando em alta voz. O que as pessoas devem ter pensado, né? Então eu preciso sair no meio da cidade gritando, louvando? Não, não é isso. Mas é não ter vergonha de glorificar a Deus. Quantas pessoas têm vergonha de ir no culto levando uma Bíblia, porque as pessoas vão ver.
O que elas vão pensar de mim? Naquela roda de amigos, ninguém sabe que eu sou cristão, porque senão vão fazer chacota de mim, vão me tirar. Este homem voltou glorificando a Deus em alta voz. A adoração deve vir seguida de gratidão ou vice-versa, eu aprendo com isso, né? A adoração deve vir seguida de gratidão e a gratidão seguida de adoração. Elas andam junto. Eu não consigo adorar a Deus se eu não tenho um coração agradecido a Ele. Dá para entender? Glorificar a Deus, não ter vergonha de glorificar a Deus, independente de onde a gente estiver, né? Vamos glorificar a Deus. Terceira lição. Enquanto isso, eu vou tomando um chimarrão também. Como você está na tua casa tomando o teu chimarrão, eu vou tomando aqui também. Terceira lição, então, que eu aprendo nesse texto. No versículo 16 diz: e caiu aos seus pés com o rosto em terra. Presta atenção. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Esse homem, ele volta glorificando a Deus em alta voz, chega perante Jesus, ele cai aos pés de Jesus com o rosto em terra. A Bíblia, e na Bíblia, todos que caem na presença de Deus, ou algum relato de algum anjo, ou do próprio Jesus, é sempre com o rosto em terra. Você vai ver isso lá no Antigo Testamento, a Bíblia toda, todos que se prostram a Deus é com o rosto em terra. E essa é uma grande lição que eu tiro. Eles não caem para trás, eles não caem para o lado, é com o rosto em terra, sempre para frente, de joelhos prostrados. Isso é sinal de reverência. Isso é sinal de adoração. Dobrar os joelhos com o rosto em terra. É eu adorando a Deus, eu estar prostrado para Deus. Sempre com a razão e nunca num estado de êxtase, né? Todo o relato bíblico vai mostrar isso. As pessoas entendiam que era Deus que estava falando, eles caíam o rosto em terra, prostrados, reverenciando a Deus, mas eles tinham a sua razão, eles continuavam conversando com Deus, eles estavam entendendo aquilo que estava acontecendo. Bem diferente do que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia você vê pessoas nas igrejas e há muitos e muitos vídeos no YouTube de pessoas caindo para trás, caindo para o lado, em êxtase, parece que desmaiados, não sei. Biblicamente, a pessoa quando cai na presença de Deus é prostrado, rosto em terra. E aqui é uma grande lição que eu tiro. A reverência a Deus com o coração agradecido. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Não tem como a gente render graças a Deus se a gente não tem um coração humilde e quebrantado. Um coração prostrado a Deus. Não tem como a gente ter um coração grato, prostrado a Deus, glorificar a Deus, se eu não tiver essa humildade. E aqui humildade, deixa eu falar uma coisa. Nós, no Brasil, nós perdemos o sentido de humildade. Você já parou para pensar? Deixa eu explicar. Você já ouviu aquela expressão assim, aquela pessoa assim,
mora assim numa casinha bem humilde, assim, de uma família bem humilde. O que a pessoa está tentando falar com essa frase? É que aquela pessoa, aquela família não tem dinheiro, não tem recursos. É isso que a gente está falando, que aquela família é pobre, certo? Só que humilde não tem nada a ver com falta de dinheiro. Humildade tem a ver com caráter. Aquele que não é humilde, ele é arrogante. E a arrogância é condenada na Bíblia. A palavra de Deus diz que Deus se opõe ao arrogante, mas dá graças ao humilde. E nós devemos ter o coração humilde a Deus, o coração quebrantado a Deus, o coração sempre prostrado a Deus. E se um dia nós tivermos que cair na presença de Deus, que seja com o rosto em terra, glorificando a Deus por aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz na nossa vida. E essa é a forma bíblica. Outra forma que você pode ver por aí não provém daquilo que a Bíblia nos ensina. Quarta lição, versículo 17. Diz, e respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? 9 voltam para casa, para sua vida, não querem saber de Jesus. Eles foram lá no sacerdote, ele viu que estavam curados e agora a vida normal, vamos voltar para a cidade, vamos voltar para a família, vamos ver como é que está todo mundo. E Jesus curou nós? Curou, beleza. Vamos para frente, né? Vida segue. Só um voltou. Sabe qual a lição que eu tiro aqui? Quantos hoje que só querem a bênção de Deus e não querem o Deus da bênção? Quantos? Quantos que não estão dispostos a voltar a agradecer a Jesus, a seguir Jesus? Querem apenas a bênção de Jesus e depois tchau para você e eu vou seguir o meu caminho. Tem muitas pessoas estão assim. Agora, quando eu fico com a bênção e eu não assumo um compromisso com Deus, aí a questão muda um pouco de figura. Porque não é porque Deus me abençoou, é que Ele está comigo. Nós vamos ver isso. Olha só, querer Deus, querer viver com Cristo, por vezes é doloroso. Talvez por isso que muitas pessoas eles não estão buscando Deus. As igrejas se enchem de gente, multidões buscando bênçãos, buscando cura, buscando prosperidade, buscando milagre de Deus. Mas são poucos aqueles que entram na igreja buscando a Deus, querendo ter uma experiência íntima com Deus, sentir no seu coração o toque de Deus, sentir o amor de Deus na sua vida. Esses são poucos. E eu entendo talvez por quê. Porque às vezes seguir Cristo é um caminho mais difícil. Por quê? Segundo Lucas 9:23 diz que eu preciso negar o meu eu e carregar a cruz. Alguém aí de vocês, você que está me ouvindo, você está disposto a carregar a cruz e negar o seu eu? O que é um negar o meu eu? É negar a minha vontade para agora fazer a vontade de Deus. Isso é negar o meu eu. Vou dar o exemplo. Hoje é domingo, nós estamos tendo culto online, né? E você está aqui assistindo. Glórias a Deus, que Deus abençoe a tua vida. Mas talvez você diria assim, mas podia estar lá jogado no sofá assistindo um filme, em vez de estar ouvindo o Lucas. Poderia ser isso?
E aí eu vou negar a minha vontade, o meu eu, de querer estar assistindo um filme jogado num sofá, e estou aqui assistindo um culto. Isso é negar o meu eu. É negar aquilo que muitas vezes eu quero para buscar aquilo que Deus quer. Ou aquilo que é melhor para Deus, não para mim. Sempre olhando para Deus, né? Então é esse o meu negar o eu e carregar a cruz, que Lucas fala, né? Jesus vai dizer em Lucas 9:23, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Romanos 6:6, Gálatas 2:20, vai ter outros textos também que Paulo vai falar de crucificar o velho homem. O que é crucificar o velho homem? Paulo vai dizer, agora não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Seguir uma vida com Cristo é negar o meu velho homem, aquilo que eu quero, a minha natureza, para agora fazer a vontade de Jesus. Efésios 5:18 diz que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho que só traz contendas, dissoluções, discussões, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. E nós devemos ser cheios e buscar estar cheios do Espírito Santo. E como que a gente consegue se encher do Espírito Santo? Nós precisamos gastar tempo da nossa vida, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos cultuar a Deus, nós precisamos estar junto com o povo de Deus, louvando a Deus. Isso tudo faz com que nós tenhamos comunhão com Deus e aí nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Outra regra para ser cheio do Espírito Santo é nos esvaziar daquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que é lixo, que é porcaria, né? Que só prejudica, que só traz tristeza ao nosso coração. Tirar todo esse lixo, fazer uma faxina no nosso coração e deixar então agora que Deus encha ele com o Espírito Santo. A regra é simples, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Isso a gente aprende lá no colégio. E, de fato, é assim. Se o meu coração está cheio de pecado, se o meu coração está cheio de pornografia, se o meu coração está cheio de lixo, aonde que vai ter espaço para o Espírito Santo? Como é que eu vou encher o meu coração do Espírito Santo se já está cheio? Nós precisamos dar lugar a Deus na nossa vida. Nós precisamos deixar Deus entrar no nosso coração e fazer uma boa faxina, uma boa limpeza, né? Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus vai falar, Mateus 5, 10, 12, vai dizer, feliz é o homem, bem-aventurado, o homem que sofre por minha causa, quando perseguirem você, por causa do meu nome, você é feliz por isso. 1 João 3,8 diz que nós devemos renunciar ao pecado. 1 Pedro 1,15 diz que devemos buscar a santidade. A Bíblia ela nunca prometeu uma vida próspera ou fácil, sem problemas para aquele que aceitar Jesus. Nunca, em nenhum momento a Bíblia vai falar isso. Sabe aquele evangelho tabajara que muitos pregam por aí? Venham para a igreja que os seus problemas vão ser resolvidos, os seus problemas acabaram. Chegou o evangelho, Jesus é a solução de tudo. Esse evangelho não existe. A Bíblia nunca falou isso. É bem mais fácil e cômodo eu viver a minha vida como eu quero, sem olhar a vontade de Deus. Não é assim? Pois é. Jesus nunca prometeu uma vida fácil.
Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, ele disse que teríamos que negar o nosso eu, carregar a nossa cruz. Mas ele também promete para aqueles que são seus que ele nunca iria abandonar, que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E a pergunta que eu te faço, você que está assistindo, o que é melhor? Passar por alguma dificuldade com Deus, com Jesus, ou passar ela sozinho? Fica para você refletir. Daqueles 10 homens, 9 ficaram só com a bênção e foram para casa. Um deles, um samaritano, volta para agradecer a Deus. Quinta lição que eu tiro desse texto. No versículo 18. No versículo 18 diz assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Pergunta de Jesus. De 10, não teve nenhum que voltasse sem ser esse samaritano? Essa foi a pergunta de Jesus. E eu aprendo que os que eram povo de Deus deram as costas para Jesus. Quem volta a agradecer é um estrangeiro. E isso a gente vê muito claro na Bíblia. As coisas não mudaram muito até hoje. Por vezes, os mais agradecidos são os de fora, não são os próprios. Como eu falei lá no início, né? Tem muitas pessoas que são ateus, que não têm religião nenhuma, nem acreditam em Deus, tem um coração mais agradecido do que muitos que são cristãos, que estão na igreja, que muitas vezes só sabem murmurar, criticar, né? Infelizmente é assim. E eu fico pensando, eu olho a história do povo de Israel no deserto, como eles murmuravam. Ora porque não tinha as cebolas, as batatas que tinha no Egito. Ora porque não tinha carne. Ora porque não tem água. E agora, e tudo era dificuldade, tudo era motivo para murmuração. E eles diziam para Moisés: tu tirou nós de lá para vir aqui, morrer aqui, melhor voltar para o Egito. Pelo menos lá vão morrer de barriga cheia, né? E assim ia a viagem toda, você vê os 40 anos do povo no deserto, isso acontecendo seguidamente, o povo murmurando. E eu fico pensando, se eu estivesse lá, será que eu não ia murmurar também? Talvez ia ser pior também, né? Pior do que aquele povo. Porque a gente costuma murmurar por tudo. Nunca tá bom. Deus, aquilo que Ele nos dá, nós queria mais. Ah, mas eu não tenho carro, eu estou orando para Deus me abençoar, conseguir juntar o dinheirinho, comprar um carro, conseguir comprar um carrinho, um Fusquinha. Aí eu fico com o coração, em vez de ser um coração grato, eu fico com aquele sentimento de, mas é um Fusca, eu queria um carro melhor, né? E assim por diante, eu queria um golzinho. Aí quando tem um gol, eu quero um. E assim vai indo, né? Nunca tá bom. Nunca tá bom. Quando a gente consegue algo, a gente quer mais. A gente é muito bom em murmurar. Nós temos que ter o coração lá agradecido. Nós precisamos agradecer a Deus por aquilo que Ele nos dá, aquilo que nós temos. Eu vejo pessoas no Face falando assim que não aguento mais essa quarentena só dentro de casa, não tem mais o que fazer, né? E reclamando. Gente, que bom que você tem uma casa. Você está dentro da tua casa, no conforto do teu lar, você tem alimentos, os filhos estão junto com você, não estão na creche. Tira um tempo com eles. Filhos são bênçãos, não pode ser peso, né?
Aquelas pessoas dizendo assim, não vejo a hora que tudo isso acabe, para os filhos poderem ir na creche, para mim ter o meu tempo. Gente, agradeça a Deus, você está com a tua família. Não tem ninguém da tua família no hospital entre a vida e a morte. Quantos que estão chorando porque perderam alguém e queriam estar junto nesse momento? Quantos? Quantas pessoas no mundo queriam estar com sua família dentro de uma casa? Pensa nisso. Nós devemos ter o nosso coração agradecido. Essa é a quinta lição que eu vejo. Não dar as costas, mas agradecer. E a sexta lição, então, que eu tiro desse texto é no versículo 19, onde diz: E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 9 foram curados e 1 foi salvo. Os 10, na verdade, foram curados, mas salvo só 1. Essa é a diferença daquele que fica com a bênção de Deus e aquele que tem o Deus da bênção. Aquele que tem a bênção de Deus é aquele que, nesse caso aqui, foi curado. Foi para casa, mas ficou nisso. Aquele samaritano que voltou a agradecer, ele foi curado e ele foi salvo. Gratidão tem a ver com salvação, segundo esse texto. Aquele que é salvo deve demonstrar gratidão a Deus em tudo o que fizer. Em tudo. Ser grato. Porque sempre tem alguém que talvez está olhando para mim e para a tua vida e nós talvez achando que não tá bom, nada de bom acontece comigo. Talvez tenha alguém olhando e dizendo assim, eu queria ter o que aquele cara tem. Eu queria ser como ele. Eu queria ter tudo aquilo que Deus colocou na mão dele. Já pensou nisso? Pois é. A gratidão no coração daquele homem fez com que ele fosse salvo. Fez com que ele voltasse para Jesus, até Jesus. A gratidão no coração dele fez com que ele se prostrasse, rosto em terra, nos pés de Jesus, louvando ele. E aquilo fez com que ele tivesse a vida salva. Gratidão tem a ver com salvação. A pergunta que eu te faço, você tem um coração agradecido? Você agradece a Deus todos os dias? Eu já fiz um desafio aqui para a igreja, aqui em Nonoai, várias vezes. Teve um ou outro que veio me falar que aceitou o desafio, que conseguiu fazer. A maioria nunca me falou. Em um culto até eu comentei. Bem depois e me fala como foi a tua experiência. Mas deixa eu fazer esse desafio para você agora que você está assistindo, você que vai assistir posteriormente. Tente, durante uma semana, 7 dias, orar para Deus todos os dias sem pedir nada. Se você topar esse desafio, comece hoje. De hoje até o próximo domingo você não vai pedir nada para Deus, você só vai agradecer. Você só pode agradecer na tua oração, não pode pedir nada. E aí você vai ver e perceber quantas e quantas bênçãos Deus te dá e Deus faz por você todos os dias que muitas vezes a gente não percebe. A gente fica muito ligado e focado naquilo que a gente quer e não vê aquilo que a gente ganha. Faça isso. Te desafio a você só agradecer e não pedir nada. Que Deus te abençoe e que possamos sempre ter o nosso coração agradecido. Amém? Quero orar com você. Senhor Jesus, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por este texto
tão lindo, esse relato tão lindo da Tua palavra que nos mostra e nos ensina tanto, Senhor. Obrigado porque podemos ver e entender que devemos ter o nosso coração cheio de gratidão por tudo aquilo que Tu faz, porque Tu simplesmente é Deus. E nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por aquilo que Tu és, não por aquilo que Tu faz em nossa vida, porque Tu nos dá uma vida plena, uma vida em abundância, porque Tu cuida de nós, nós não merecíamos, mas é a Tua misericórdia que se renova toda manhã sobre as nossas vidas, e por isso nós não somos consumidos. E nós somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade que dura para sempre, pela Tua mão poderosa que está sempre cuidando da nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.